sistema operacional Linux, a interface de linha de comandos semelhante ao prompt de comando do Windows é conhecida como shell. Olha o que ele falou. Semelhante ao prompt do Windows. Você não ia marcar prompt. Na verdade, lá no Windows, ele chamou essa tela como prompt de comandos. Mas o conceito de prompt é isso aqui, ó. O quê? É o que precede o cursor aqui, que fica piscando. O prompt é o que está pronto para o uso. Ele está indicando que está pronto. O prompt ele está mostrando no Windows onde você está. Dentro do disco rígido, na pasta Users, RR Studio 1. Olha lá. Esse teu caminho compõe o prompt do Windows. No Windows, a gente pode trocar o nome do prompt. Eu posso mandar ele passar a exibir a hora. Eu posso mandar ele passar a exibir a data. Né? Ainda assim, isso vai ser um prompt. Legal? Então, no Linux, a interface de linha de comando é o shell. Então, o gabarito é o quê? Letra C. Galera, boot é a inicialização da máquina. Boot é o pontapé, é a partida, é a inicialização da máquina. GUI, isso aqui, considerando que isso aqui é um I, GUI seria interface gráfica, né? Onde a gente vai poder usar o mouse, onde a gente vai poder ver os ícones. E X-Window é justamente a plataforma para a interface gráfica, que é o sistema X de janelas. Né? X-Windows. Então, o gabarito aí, gente, é o quê? Letra C. Beleza? Linha de comando, tela preta, digitando, usando o teclado. Gabarito, letra C de Charlie. Vamos que vamos. O kernel do Linux. O que é o kernel do Linux? Kernel é o núcleo do sistema operacional. Então, vamos lá. Letra A. É um software aplicativo. Horroroso. É um software de nível de sistema, tá bom, cujo papel principal é gerenciar os recursos de hardware. Gabarito, letra B. Notem que ao resolver as questões, gente, eu quero que vocês decorem a teoria. Amanhã ou depois, quando vocês estiverem estudando, vocês não vão mais olhar as alternativas erradas. Vocês vão pegar e vão fazer assim, ó, o kernel do Linux é um software de nível de sistema cujo principal é gerenciar os recursos de hardware para o usuário. E aí você vai pegando uma teoria que é a teoria usada pelas bancas. É essa maneira de estudo que eu quero que você tenha. Bom, para estender as explicações, o que é um software aplicativo, gente? Aplicativo é aquele programa que é bom para o homem. Word, Excel, PowerPoint, Writer, Calc, Impress, navegadores. Programas que são bons para que o homem produza alguma coisa, crie alguma coisa, são todos aplicativos. Legal? Vamos lá. Letra C. Um software de nível de sistema cujo papel principal é gerenciar os recursos de uma máquina virtual para o usuário trabalhar com o sistema operacional. Gerenciar recursos de máquina virtual não é esse papel do Linux, não. Nem papel do sistema operacional. Legal? Se eu tirar essa parte aqui, ó, para que eu possa ter uma máquina virtual, existem programas como VMware, VirtualBox. Essas seriam ferramentas de virtualização, né, para que eu possa criar, gerenciar máquinas virtuais. Não tem muito a ver com o nosso contexto. Letra D. Um software de gestão
Existem vários. Existe o ERP para gestão de recursos empresariais. Existe um CRM para gestão de relacionamento com clientes. Existe um SCM para gestão de cadeia de suprimentos, gestão da cadeia de suprimentos. Então, existem vários softwares usados para gestão. Em concursos que cobram tecnologia da informação, que cobram sistemas de informação, isso pode ser cobrado. Ok? Um software aplicativo cujo papel principal é gerenciar apenas os recursos de hardware para outros computadores em uma rede? Não. Inclusive, se fosse para gerenciar recursos, ele era um sistema operacional. Então, o gabarito da questão lá da Paraíba é letra B de Bravo. Ok? No ambiente Linux, os comandos executados por um usuário são interpretados pelo programa Shell. Certo ou errado? No Linux, comandos executados são executados numa interface. Interface de linha de comandos é o quê? O Shell. Então, essa questão está certa. Beleza? No ambiente Linux, os comandos executados por usuários são interpretados pelo Shell. O Shell é um intérprete, é um tradutor. É ele que vai passar para o sistema operacional, para o kernel, né? Para o kernel executar. Próxima. Outra questãozinha do CESP. O sistema operacional Linux possui vários shells. Até aí tudo bem. Na verdade, você escolhe um, mas existem vários, né? Muitas organizações desenvolveram suas próprias interfaces. Shell. E aí a gente vai ter, por exemplo, o Bash e o CSH. Com características ligeiramente diferentes. São fabricantes diferentes. E funções especiais, sendo alguns deles incapazes de diferenciar letras maiúsculas e minúsculas. O que vocês acham, gente? Essa é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque elas seguem o padrão POSIX. Qualquer interface, qualquer shell do Linux vai ter que interpretar os comandos da mesma forma. E esse padrão POSIX, ele tem a característica de ser case sensitive. O que é isso? Ele faz diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Essa é uma característica do POSIX. Ele é case sensitive, ele faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, quando ele colocou aqui alguns deles incapazes de diferenciar letras maiúsculas e minúsculas, isso tornou a questão errada. Por quê? No Linux, sempre haverá distinção entre letra maiúscula e minúscula. Falar que algum deles é incapaz, está errado. Legal? Então, TJ Acre, errado. Vamos continuar. O POSIX é visto como esse padrão. Um padrão que tem a mesma sintaxe de comandos do Unix. Logo, quem sabe Linux, sabe Unix. Quem sabe Linux, sabe Ubuntu, sabe SUSE, sabe Debian, sabe qualquer um. Todos têm a mesma sintaxe, mesmo padrão, POSIX. E uma característica dele é o quê? Diferenciar letras maiúsculas e minúsculas, assim como as senhas, né? Vamos continuar. Uma das desvantagens do Linux em relação ao Windows é a indisponibilidade de interface gráfica. E aí, gente? Lá nos primórdios do Linux, de fato era uma tristeza, só tinha tela preta. E isso fazia com que o Linux fosse muito rejeitado, né? Assim, as pessoas não queriam usar um sistema operacional chamado de difícil, um sistema operacional de nerd, enfim. Mas com o tempo surgiram interfaces gráficas, ambientes de janelas. Então,
Linux desenvolveu o kernel. Outros desenvolveram shell. E aí, para tornar o Linux mais amigável, surgiram as interfaces gráficas. As interfaces gráficas para Linux. Deixando o Linux com a aparência do Windows. Rodando sobre um ambiente de janelas. Essas interfaces gráficas são muitas também. O Diego, salvo engano, coloca 4 na apostila. Aqui ainda vou ser mais pragmático, vou colocar 2. KDE e GNOME. Existem muitas. KDE e GNOME são as principais interfaces gráficas para Linux. Ou seja, ambientes gráficos, interfaces gráficas, gerenciadores de janelas, né? KDE e GNOME. Pessoal, só para ter uma ideia, aqui eu estou rodando uma tela do Linux. Ainda que esteja com a data e hora errada aí, é só um exemplo, que é a máquina virtual. Olha aí, gente. Nessa janela, essa janela não assusta ninguém, né? Eu tenho aqui uma interface muito parecida com a do Linux, do Windows. Ah, professor, mas a barra não está embaixo, está do lado. Ah, mas ninguém tem medo porque está vendo os ícones. Então, eu tenho o que corresponde lá a um botão iniciar, eu tenho programas em uma barra, links, né, para programas, e eu vou poder acessar a agenda, olha lá, e-mail, LibreOffice, já está tudo instalado aqui, legal pra caramba isso, né? Se vocês observarem, esse sistema operacional, ele tem uma interface, ele está trabalhando com a interface gráfica que a gente vai chamar de... Esse daqui trabalha com GNOME. A interface gráfica KDE ainda é mais parecida com Windows ainda. Como assim? A interface KDE, vamos jogar no Google. KDE. Vocês vão perceber que na KDE a barra de... que seria equivalente à barra de tarefas é embaixo. Ainda é mais parecida com a do Windows. Mas são exemplos de interfaces gráficas. Então, o que você vai ter que decorar? Decorar que KDE e GNOME são interfaces gráficas. É isso que eu preciso. Você tem que decorar que KDE e GNOME são interfaces gráficas. Então, você vai perceber que, diferentemente do Windows, quando você instala, ele já tem tudo nativo. No Linux é tudo modular. Você tem o Linux, que é o kernel. Aí você tem o shell, que, por exemplo, é o bash. Aí você tem que ter uma interface gráfica. Interface gráfica. E aí, interface gráfica vai escolher entre KDE ou GNOME. Beleza? Agora, imagina você assistindo essa aula, se interessou pelo sistema operacional, e você ter que baixar um programa, baixar outro programa, para depois ainda ter que instalar editor de texto, gerenciador de arquivos, e-mail, que droga, ter que ficar instalando tudo um por um, isso seria, assim, porre. Logo, surgiram os conceitos de distribuição. Distribuição. O que é uma distribuição? É como se fosse um pacote de aplicativos, pacote, né, de programas que contém desde o núcleo do sistema operacional, passando pelo shell, a interface gráfica e uma série de aplicativos mesmo, como editores de texto, planilhas, software de apresentação, e-mail, navegador. É como se fosse já o pacotão completo. Essas distribuições, elas têm nomes, e aí vocês vão ter que decorar. A principal distribuição hoje em dia no Brasil é o Ubuntu. Já foi Kurumin, já foi Mandrake. Se pegar questões de prova velhas, já foi Conectiva.
já foi Mandriva. Esses são nomes velhos. Então não fala. Se alguém pegar exercício velho, pode aparecer. Porque as questões de Linux, gente, elas são atemporais. Você pode estudar a questão de Linux de qualquer ano. A única coisa que pode ter acontecido é realmente o desuso de uma distribuição, né? Mas os conceitos de kernel, shell, os comandos são POSIX. Então, isso tudo segue um padrão. Quais são os nomes que vocês vão decorar hoje? Que podem cair na prova hoje? É isso que eu quero. Tá bom. Hoje vai ser Ubuntu. Hoje vai ser SUSE. Debian, que é super antigo. Red Hat. Fedora. Slackware. Turbo Linux. Dentre outros, existem dezenas, centenas de distribuições Linux. Quando você quer instalar um Linux na máquina, você procura uma dessas distribuições. Quais as diferenças? Os aplicativos, né? Cada um, dependendo do tipo de negócio, vai buscar uma distribuição que seja melhor para si. São todas livres. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, gente. Vou dar um exemplo. Na década de 90, o Kurumin era muito... Foi o primeiro, né? A se popularizar aqui no Brasil. Eu me recordo que eu comecei a estudar o Linux, acho, em 96, 97. Não, acho que tem... por aí. 96, 97. O Linux era muito diferente do que é hoje, gente. Tela preta, mesmo linha de comando, não tinha interface gráfica. Para instalar um equipamento era uma dificuldade enorme. Não tinha driver, não era plug and play. Era bem complexo, era muito difícil usar o Linux. E o Kurumin, ele até que veio para... Já veio um pouquinho depois, né? Veio, talvez, no início da década passada, né? E o Kurumin facilitou bastante. Era uma distribuição brasileira de um professor que ficou super conhecido, o professor Carlos Morimoto. E eu me recordo que eu adquiri o Kurumin, na época eu tinha conexão de escada, né? Então, para baixar o Kurumin era demorado, era lento. Logo, o que eu podia fazer? Eu podia encomendar o Kurumin pelo correio. Eu entrava num site ou ligava e comprava o Kurumin. Mas não é gratuito? Ele pode ser obtido gratuitamente, mas ele pode ser distribuído mediante uma taxa. Ele pode ser vendido. Eu posso ir na banca de jornal comprar uma revista que venha com o Linux. Eu posso ir lá para comprar o Linux. Não é pirataria. Só que, quando eu comprar, eu posso depois distribuir para todo mundo. Eu posso fazer o que eu quiser. Né? Então, a liberdade é essa. E aí, eu vou contar uma história. Galera, imagina, liguei lá para o Kurumin. Queria comprar um Linux, A mulher lá, tudo bem, R$20. O valor é módico, tá bom. Vou pagar os R$20, eu quero o Linux. Né, para não precisar ficar baixando, vai demorar. Tá bom. Aí ela, durante o atendimento, vira para mim e fala assim, senhor Renato, o senhor não quer comprar o livro, que aí ganha o CD? Eu falei, como assim? Paga R$70, R$80, que aí vem o livro com o CD. Aí eu falei, maravilha, adoro o livro. Gosto de papel, gosto de ler, adoro PDF, livro, gosto. Então eu quero o livro. Até porque eu preciso aprender, né? Aí, beleza. A mulher, durante o atendimento lá, então o livro e o CD. Eu falei, isso, R$70. O senhor não quer pagar R$100 e ganhar um mês de suporte? Porque já que o senhor sabe que muitas pessoas têm dificuldade para instalar e o senhor paga mais um pouquinho, mas pode ligar, tem uma central 24 horas para tirar suas dúvidas. Aí eu pensei bem e falei, cara, R$100? Tá bom, então bota isso aí. Começou com 30. Passou um tempinho, a mulher virou para mim e falou, o senhor faz o quê? Eu falei, sou professor. Que bacana, de quê? De informática. O senhor vai dar aula de Linux? Eu falei, dedução? Vou, talvez, né? Aí ela virou para mim e falou assim, então por que o senhor não faz o seguinte, paga R$400, que aí o senhor faz uma prova, se credencia, né, como instrutor
Kurumin. E aí, quando as empresas ligarem para cá, a gente vai ter o nome de um profissional certificado para indicar. Cara, isso tudo é muito maneiro. As certificações são muito maneiras. O que eu estou querendo colocar para vocês é que por trás das distribuições gratuitas existe todo um comércio. Um comércio de quê? De materiais didáticos, de treinamento, de certificação, de suporte. Porque o Linux, gente, ele não tem garantia. Diferentemente do Windows, que você paga a licença, se der problema, você vai ligar para lá e reclamar. O Linux, tu vai ligar para quem? Para o Linux, lá na Finlândia, ele vai falar, cara, não tem garantia. É livre, estuda, se vira. Então, é comum as empresas, quando adotam o Linux, ou elas procurarem profissionais qualificados que realmente são caros, ou elas fecharem contratos de manutenção, de suporte com as empresas que distribuem aquela versão. Galera, o Kurumin se popularizou muito. SUSE, por exemplo, é uma distribuição da Novell, que é uma das maiores empresas de software que a gente tem no mundo. Assim, hoje em dia o Ubuntu se popularizou muito, e aí tem vários profissionais também certificados, né? Então, existem várias distribuições do Linux. Existe distribuição da Oracle, enfim. Eu quero que vocês entendam que se eu quiser criar o Renatex, eu posso. Eu posso pegar o kernel do Linux, que está livre. Eu posso pegar o Shell, Bash. Eu posso pegar a interface gráfica lá, GNOME. Posso pegar o LibreOffice. Posso pegar o Thunderbird, o Firefox. São todos livres. Aí eu agrupo tudo, crio um pacotão e coloco no meu site lá, Linux Renatex. O problema é se alguém vai confiar em mim para instalar o Renatex. Ninguém vai querer instalar o Renatex, eu sou um anônimo. Agora, quando a Novell anuncia que tem a SUSE, empresas do mundo inteiro confiam e aí baixam aquela distribuição. E aí contratam serviço de suporte, contratam treinamento, certificação. Então, assim, existem inúmeras distribuições Linux que são compreendidas como sistemas operacionais Linux. Então, se cair a questão na prova, o Ubuntu é um exemplo de sistema operacional Linux. Ele vai conter o kernel Linux, vai conter Shell, interface gráfica, e esse conjunto de programas vai ser o sistema operacional Ubuntu Linux. Ok? Lembrando, tem centenas. O que é importante para a prova? O que a gente vai ver nas questões. Entenda que importante para a prova é aquilo que já caiu. Se tu ficar pesquisando na internet, tem um monte que eu não falei. Mas é porque não cai. Então, foca no que cai na prova. As questões dizem pra gente o que cai. Por isso, histórico é importante. Vamos que vamos. Uma das desvantagens do Linux em relação ao Windows é a indisponibilidade de interface gráfica do usuário. Então, essa questão está errada. Indisponibilidade não. Existe o KDE, existe GNOME. Então, essa está errada. Beleza? Próxima. São interfaces gráficas no ambiente Linux. Vamos lá. Interfaces gráficas no ambiente Linux. Aqui vocês iam ficar chateados comigo, né? Porque eu só ensinei duas. Eu ensinei KDE e GNOME. GNOME, KDE, GNOME. GNOME, KDE, KDE, GNOME. KDE. Mas você vai pensando, né? Qual que você excluiria aqui? Ainda que você não soubesse, tipo, o Windows Maker tem algum sentido de quê? Criação, edição, né? O Windows, esse nome está até errado, né? Seria um inventor de janelas, um criador de janelas, enfim. Existe o Windows Movie Maker, que é para edição de filmes, edição de vídeos.
Mas aqui ele criou alguma coisa. Gente, você sabe como é que eu mato rápido essa questão? Mas realmente teria que conhecer. O Apache, ele é um módulo servidor web. Quando eu quero montar uma intranet numa empresa, eu pego um computador e instalo o Apache para poder colocar as páginas da empresa disponíveis para os clientes, que são os usuários da empresa. Então, o Apache, ele é um software servidor de páginas web. Todos os servidores da web, todos os provedores, todos os sites que fazem hospedagem, eles têm que ter um programa servidor web. Assim como, diferentemente do Apache, nós temos os clientes web. Quem são os clientes web? Google Chrome. Cliente web todo mundo usa, né? Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera, Safari. Esses são todos clientes web. A internet é uma rede baseada numa relação cliente-servidora. Para eu poder acessar as páginas, eu tenho que ter um programa cliente. E o servidor tem que ter um programa específico. O Apache é um exemplo de programa servidor livre. Risquei o Apache, risquei o Apache, risquei o Apache, risquei o Apache. Gabarito, letra C de Charlie. Professor, você não falou que KDE e Gnome eram os mais importantes? Sim, são os mais importantes. Mas eu disse que o Diego comentou sobre 4 na apostila. Então, já esse Windows Maker, ó, e Black Box. Black Box eu já conhecia. O Windows Maker eu aprendi agora. São todos o quê? Interfaces gráficas, gerenciadores de janela. Né? O Windows, janela. E Maker, para manipular a janela, né? Aqui a ideia de... Então, KDE, Gnome, Black Box, Windows Maker, gabaritozinho, letra C. Tem outras? Tem. É livre, gente. Então, na verdade, as coisas estão sendo criadas, estão sendo modificadas o tempo todo. KDE e Gnome são as mais importantes. Okay? Gnome é uma interface gráfica no Linux. Professor, eu estou com muita dificuldade mesmo. Cara, então decora, está escrito aqui, ó, interface gráfica. Ó, pega o enunciado, pega a resposta. No enunciado e resposta, você faz a teoria. O que você vai fazer? O que é Gnome? Vai pegar lá. Gnome é uma interface gráfica no ambiente Linux. O que é KDE? Interface gráfica no ambiente Linux. Se a resposta é letra C, são todas interfaces gráficas. E por que as outras foram eliminadas? Porque o Apache é um servidor web. Beleza? Então, gabaritozinho, letra C de Charlie. Vamos fazer mais essa questão. Vamos embora. If de Roraima. Assim como o sistema operacional Windows, o Linux também possui diversas interfaces gráficas. Vamos lá. Vamos pegar o enunciado. A gente tem que tomar cuidado às vezes com o enunciado, né? Assim como o sistema operacional Windows, gente, cada versão do Windows tem a sua interface gráfica. Por exemplo, eu estou usando o Windows 10. Essa é a interface gráfica do Windows. Ela é nativa. Ela já veio com o Windows. Eu posso mudar o papel de parede, eu posso mudar a posição da barra de tarefas, né? Eu posso personalizar a minha interface gráfica. Mas o sistema operacional Windows, ele já vem com a sua interface gráfica. Agora, essa interface gráfica do Windows 10 é diferente da interface gráfica do Windows 8, que é diferente da interface gráfica do Windows 7. Então, cada versão do sistema operacional Windows tem a sua interface gráfica, que já é nativa, já é originária. Eu posso personalizar a interface gráfica do Windows, mas eu não posso trocar a interface gráfica do Windows. O Linux também possui diversas interfaces gráficas, como ele quer um exemplo. Qual é o exemplo principal? KDE Gnome. Gabarito, letra A. Kernel é o núcleo do sistema operacional. Firefox é um navegador, é um browser, é um cliente web. Chrome é outro concorrente, né? Sendo que o Firefox é da Mozilla
E o Chrome é da Google. E já fiquem sabendo logo que no Linux a gente usa muito Chromium. O Chromium é uma versão do Chrome livre. E esse nome já caiu em prova também no concurso da UFRJ. O Chromium é uma versão do Google Chrome baseada totalmente livre, ok? E o prompt é aquela parte que aparece antes do cursor na tela de preta lá no Shell. Chrome é um navegador, Firefox é um navegador. Questão do Cresce, quarta região, vamos embora. Em relação às distribuições Linux, analise as assertivas abaixo. Item 1. Distribuição é um sistema operacional baseado no Linux e inclui o kernel Linux e outros softwares aplicativos. Notem, o que é uma distribuição? É um conjunto de programas, né, que a gente vai chamar de sistema operacional. Então, uma distribuição é um sistema operacional baseado no Linux, porque o kernel é Linux. E outros softwares aplicativos, editores de texto, calculadoras, gerenciadores de arquivos, correio eletrônico, navegadores. Então, item 1 é verdadeiro. Item 2. As distribuições são mantidas por organizações comerciais ou por projetos comunitários. Organizações comerciais, Oracle, Novell, ou por projetos comunitários, Ubuntu. Né? Existem várias comunidades que desenvolvem software livre, né? Organizações não governamentais, enfim. Então, item 2 é verdadeiro também. 3. Quem mantém essas distribuições as monta e as testa antes de disponibilizá-las para o público em geral. Gente, isso é comum, né? Porque se o carinha monta uma distribuição, divulga, o pessoal instala e não funciona, aquilo vai entrar em descrédito e aquela distribuição vai ser taxada de ruim. Então é normal que haja teste. Isso é tranquilo. Ainda que o software livre não tenha o quê, gente? Garantia, né? Não tem garantia. Então, as 3 estão corretas. Gabaritozinho, letra D de delta. Vamos agora para uma questão do CESP, da ANEEL. Ubuntu é um sistema operacional com base em Linux. Por quê? Porque o kernel dele é Linux. Desenvolvido para qualquer equipamento. Para notebook, que é o computador pessoal, né? Aquele computador laptop que me dá mobilidade. Laptop, notebook. Desktop é o computador de mesa, aquele que fica em casa, no trabalho lá. E servidores. Então, é possível usar o Ubuntu em servidores, é possível usar o Ubuntu em máquinas clientes. Essa questão está certa. Ok? Outra questão do CESP. Fedora, OS X, Red Hat, Solaris e Ubuntu são sistemas operacionais que utilizam kernel Linux. Galera, Fedora sim, Red Hat sim, Ubuntu sim. OS 2, olha, eu vejo uma coisa e falo outra, né? OS 2 era um sistema operacional da IBM. Agora, esse OS X, que seria o 10, é uma versão do macOS, o que já torna essa alternativa o quê? Errada. Beleza? Então, essa questão do Ministério da Saúde está errada. O OS 10 é uma versão do sistema operacional que acompanha o Macintosh. Então, errada.